Então, galera, voltando aí do nosso rápido intervalo, bacaninha, a gente já vai para as questões aqui de função de campo magnético. Lembrando aí, claro, das equações que a gente viu durante a nossa primeira aula. Circunferência de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica no fio retilíneo. A corrente se alinha ao campo e o sentido de rotação dos dedos me dá as nossas argolas de campo magnético. Campo magnético gerado, permissividade magnética do meio, vezes corrente, sobre o comprimento de circunferência do fio, 2πr. E aí você tem a segunda situação, que é a corrente, né, ou campo magnético gerado dentro de um solenoide, onde seria a permissividade magnética do meio, o μ0, vezes o N, o número de espiras, vezes a corrente sobre L, tá bom? Então, você teria ali a situação da corrente agora ser o sentido de rotação e o campo ser o sentido do polegar. Inverte, tá bom? No fio retilíneo, a corrente é o polegar, o campo é os dedos. Na solenoide, o campo é o polegar e a corrente é o sentido dos dedos. Então, tem essa inversão aí. Tá, Matheus, como é que isso é aplicado a uma questão? Vamos ver aqui como é que ficaria em uma questão nossa. Fala o seguinte: um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas é percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a intensidade do campo magnético produzido no interior do solenoide. Como ele falou para vocês, ele quer a intensidade do campo magnético produzido. Se ele quer a intensidade do campo magnético produzido, ele quer o valor de B, que seria o valor do campo. Então, o valor do campo seria igual. Ele quer o campo magnético do solenoide, μ0 vezes N vezes a corrente sobre o valor de L, que seria esse comprimento. Então, qual seria o valor do campo magnético gerado? Olha aí. Campo magnético seria igual permeabilidade ou permissividade magnética do meio. Vale quanto? Vale 4π vezes 10 a menos 7. Gente, é um valor constante. Se é constante, não muda. Se não muda, dá para você decorar, tá bom? Lembre-se disso. Então, às vezes a questão dá, às vezes a questão não dá. Vai depender do elaborador da questão. O elaborador da questão vai te dizer se está lá ou não a situação do movimento. Quando você tem essa situação de movimento, você tem o valor da permissividade. N é o número de espiras, ou seja, é o número de voltas. Seria igual a quantas voltas? 500. Nossa, justamente, esse valor de 500 você pode usar à vontade. Ele pode dar milhares de voltas, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, ou ele pode dar uma, duas voltas, dependendo do solenoide que ele tiver. Então, tenha cuidado, mas geralmente é um número alto mesmo, tá bom? Coisa na casa dos 500 a 1.000, 1.500, nessa faixa aí de número de espiras, que seria o número de voltas. Vezes o valor da corrente, o valor da corrente ele também já deu, vale 1 ampere, dividido pelo comprimento. O comprimento é diferente. O comprimento do fio vale aí 10 centímetros. Ou seja, seria 10 sobre 100. Que seria essa transformação. Matheus, por que tu dividiu por 100? Porque, olha, eu tenho o valor em centímetros. Centímetros te lembra qual número? 100. Então, de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Aí eu chego no valor em metros daquela função. Tá, então o que é que eu faço? Posso cortar um zero de baixo com um zero de cima, e quando você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai ter a seguinte situação. Então, quem seria o meu campo? O campo seria igual a 4π vezes 10 a menos 7, isso aqui vezes 500, vezes 1, sobre aquele valor. Então, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Seria 10 dividido por 1. Então, qual seria o valor do meu campo? O valor do meu campo seria igual a 4π vezes 10 a menos 7, isso aqui vezes o valor de 5.000, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 3. Show, agora ficou fácil. Qual seria o valor desse campo gerado? O valor desse campo gerado seria igual a 4π vezes 5 dá 20π. Isso aqui vezes 10, e aí você soma os expoentes. Por quê? São bases iguais. Menos 7 mais 3 daria quanto? Menos 4. Justo. Só que percebam que não está em notação científica. Para estar em notação científica, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda, e aqui eu vou somar quanto? 1 no expoente. Então, qual seria o valor do meu campo? O valor do meu campo gerado seria igual a 2π
vezes 10 a menos 3 teslas. Então, você teria esse valor do campo gerado ao sistema. 2π vezes 10 a menos 3. Qual seria o gabarito? Nosso gabarito seria letra A, de A. É bem facinho. Bom, então vou deixar a questão mais um minutinho no quadro para você que está copiando e explicar novamente ela para que aconteça o seguinte. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas é percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Okay? Determine a intensidade do campo magnético produzido no interior desse solenoide. O campo magnético produzido no interior desse solenoide tem uma fórmula base. Que fórmula é essa? Você tem a permeabilidade magnética do meio, vezes N, que é o número de Spira, vezes o valor da corrente, que vale 1. Tá bom? Isso aqui tudo dividido pelo comprimento do fio. Só que o comprimento do fio, galera, vale 10 centímetros. Ou seja, você vai ter um valor de 10 sobre 100, que cortaria os zeros, você teria 1 sobre 10. Qual seria a permissividade magnética do meio? 4π vezes 10 a menos 7. Lembrando, é um valor constante. Se é um valor constante, gente, por favor, tenta decorar esse valor, certo? Porque tem elaborador de questão que não bota ele lá. Porque ele subentende. Ah, não, o cara já está estudando esse assunto. Ele já sabe que isso aqui é um valor constante. Então, ele vai decorar. Quando ele decora, ele não vai precisar botar. Aqui na nossa questão, vai ter dados, tá bom? 4π vezes 10 a menos 7. Na nossa prova, eu também vou pôr esse dado da questão para que você saiba decorar. Mas, eventualmente, se for fazer algum vestibular, alguma outra prova que não seja daqui, você precisa ter esse valor decoradozinho. Vezes o valor do número de voltas. O número de voltas é igual a 500 espiras. Falando para você, esse valor de 500 ele é um valor alto, mas geralmente o número de voltas de um solenoide, de uma bobina, também é um valor alto. Então, vai alternar uma coisa entre 500, 1.000, 1.500. Então, você sempre usa esse valor mais alto, tá bom? Vezes 1 sobre o comprimento. O comprimento do fio tem que ser levado para metros. Então, você tem sempre que trazer aquela situação para uma situação métrica. Por quê? Por causa do sistema internacional, né? Lembrando aí que existe um sistema internacional e a gente tem que respeitar ele. 10 centímetros é 10 dividido por 100. Então, daria aí 0,01, desculpa, 0,1, ou então 10 sobre 100, que é como eu prefiro botar. 0 morre com 0, tchau. Então, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 500 vezes 10, daria 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor de 500, que é 5 vezes 10 elevado a 3. Então, o meu campo gerado seria igual a quanto, galera? 20π vezes 10 a menos 4. Só que não está em notação científica. Quando o cara não está em notação científica, eu tenho que pôr aquela situação em notação. A vírgula anda uma casa para a esquerda e eu vou somar 1 no expoente. Quando eu somo mais 1 no expoente, eu permito essa passagem da vírgula para dentro daquele meu valor. Então, ficaria 2, o 20 deixa de ser 20, passa a ser 2, que a vírgula andou 1, vezes π, vezes 10a, menos 4 mais 1, menos 3. Então, o campo seria 2π vezes 10a menos 3 Tesla. Nosso gabarito seria letra A, tá bom? Tranquilo aí, letra A. Já está deixado um espaço para resolução, mas não é necessário. Deixa eu até botar nesse espaço bem aqui, para que você tenha, como forma de base aí, quando você tem campo em fio retilíneo, e campo em bobina ou campo em solenoide. Bom, são duas coisas diferentes. Campo em fio retilíneo e campo em solenoide. Bom, campo em fio retilíneo, a gente sabe já calcular. Qual seria o valor dele? Campo seria igual a permissividade magnética do meio, né, vezes o valor da corrente, sobre 2πr. Fácil. Bom, fácil aí. 2πr vem do comprimento da circunferência, o valor da corrente vem da amperagem, permissividade tem valor fixo. Lembrando sempre que a permeabilidade ou permissividade magnética do meio é 4π vezes 10 a menos 7. É sempre esse valor tranquilo dentro daquele meu sistema. É constante. Se é constante, não muda. Campo dentro de um solenoide. Campo seria igual permissividade magnética do meio, vezes N, que é o número de Spira, vezes o valor da corrente, sobre L, que é o comprimento. Então, o que é importante no campo em um fio retilíneo? É a área que ele consegue abranger sendo concêntrico.
Concêntrico significa que o fio é o centro da argola que vai representar a rotação. Ó. Corrente para a direita, rotação no sentido anti-horário. Passamos a aula passada inteira falando disso. Por favor, não erra. Então, o valor do raio é proporcional ao campo que aquele cara abrange, tá bom? Como o cara tem um raio muito grande, ele vai abranger um campo magnético muito grande. E vice-versa. Se ele tem um raio pequeno, ele abrange um raio pequeno. No solenoide, o que é importante? O solenoide vai ser importante o tamanho do comprimento do solenoide. Quanto maior o solenoide, maior o número de espiras, maior a corrente passada por ele, tá bom? Então, você teria aí uma situação de solenoide como essa. Então, o que é importante agora no meu sistema? O campo gerado interno ao solenoide. Ó. Então, você tem um campo aqui, ó, interno ao solenoide. E a corrente? A corrente é o sentido de rotação dos dedos, né? O sentido de rotação ali. Lembrando que agora a corrente ela não corre em forma de argola, como o campo corre aqui, né? Deixa eu até mudar a cor do campo aqui em cima, para a gente não confundir. Esse campo é roxo, né? Vou botar aqui como roxo. Você roda no sentido anti-horário, e aí você gera aquele campo magnético de rotação dentro do meu sistema. Bacaninha? Então, isso aqui que é o importante. Tanto para fio retilíneo, quanto para solenoides ou espiras, tá bom? Simples, bobinas, quando você tem aquela quantidade de espiras dentro do sistema. A regra do relógio vale para o sistema de parafuso usado no campo do solenoide e a regra da mão direita vale para o campo de um fio retilíneo, tá bom? Sempre lembrar dessas duas situações aí. Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Considere um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras por metro. Perfeito. Olha aí, te falei. Essa quantidade de espiras é um valor sempre muito alto. Quando eu falo de 10.000 espiras, eu estou falando da quantidade de espiras totais naquele solenoide por metro. Então, em 1 metro, 10.000. 2 metros, 20.000. 3 metros, 30.000. E assim sucessivamente. Então, essas 10.000 espiras vai ser a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 4. Tá certo. Mais ou menos certo, né? Quando você faz essa situação. Esse 10.000... O que vai acontecer com esse 10.000? Por que eu estou botando em notação? Porque quando eu boto em notação, fica mais fácil a minha parte algébrica, gente. Como assim? Olha, a permeabilidade magnética do meio é 10 a menos 7. Números de espiras são números altos. 10.000 nesse caso essa questão. Então, fica 1 vezes 10 elevado a 4. O comprimento do fio já é uma outra situação, tá bom? Que seria um valor em metros. E aí, a corrente é um valor que vai dar em decimal. Então, você pode pôr numa situação onde você vai ter valores menores, maiores, dependendo da corrente. Mas o certo é permeabilidade magnética do meio e número de espiras é bom sempre levar para a notação científica. Depois você põe eles em notação científica, aí você pode começar o cálculo, tá bom? Percorrido por uma corrente contínua de 0,2 metros. Então, 0,2 já é o valor da corrente gerada para o sistema. O módulo das linhas de campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente, tá. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o valor do campo gerado. Eu acho que eu deixei um outro slide. Deixei, perfeito. Então, para o campo magnético gerado, é igual a 4, desculpa, não vou botar o valor da permeabilidade, você tem que virar sozinho um pouquinho também, né? Permeabilidade magnética do meio, vezes o número de espira, vezes o valor da corrente sobre o valor do comprimento L para o meu sistema, tá bom? Então, qual seria o valor de L para o meu sistema? Ó, ele falou 10.000 espiras por metro. Você pode usar a quantidade de metros que você quiser. O campo é o mesmo. Então, o que é que eu te indico? Usa 1 metro. Usa 10.000 espiras, tá bom? Você botar 2 é 20.000. Por 2 vai dar 10.000 do mesmo jeito. 10.000 por 1 é 10.000. 30.000 por 3 é 10.000. Então, sempre você vai ter essa mesma situação gerada naquele sistema, tá bom? Então, leva essa situação para cá. Tem problema não. Usa só 1 metro. Valores das correntes e o valor das espiras. 10.000 já tem aí dentro daquele meu sistema. Bacana? Aí eu consigo achar o valor do campo magnético gerado interno a ele. E aí, quando eu falo essa parte interna, é só substituir na equação. Quando eu substituir na equação, o que vai acontecer? Campo magnético
Permeabilidade. 4π vezes 10 a menos 7. Número de espiras. 10.000. 1 vezes 10 elevado a 4. Corrente. 0,2? 0,2. 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ixi, Matheus, não gostei disso não. Pera aí, já eu explico. L vale 1 porque eu só botei 10.000 espiras. Tá, tu foi que te incomodou? A corrente. Ah, a corrente não ficou legal. Por que a corrente estava de um jeito e depois ficou de outro? Porque eu usei 0,2. Quando eu uso 0,2, a vírgula pode andar uma casa para a direita, desde que eu subtraia 1 no expoente. Como eu não tenho expoente, então fica 2 vezes 10 a menos 1 amperes. Já dá esse valor certinho aí na amperagem, tá bom? Para aquele meu sistema ali. Beleza? Então, depois você põe na equação, morreu a questão, morreu Maria Praia. Então, 1 minutinho para vocês tentarem responder a questão. Quando você pega uma questão como essa, gente, depois você passa para a parte mais difícil, que é a parte de notação científica, você consegue levar de boas a questão. Por quê? Olha como a questão vai ser atuada nesse sistema. Você leva nas partes de notações. Ó, você faz o produto do campo magnético, você faz o produto do campo magnético B e faz a soma das bases, né? A soma das bases. Menos 7 mais 4 menos 1. Porque é um produto. Então, você vai somando todas elas, tá bom? Depois de fazer o produto das partes numéricas. Quando você faz o produto das partes numéricas, o que é que você vai ter? 4π vezes 1 é 4π. Vezes 2, 8π. 4 vezes 2, 8. O π não multiplicou por ninguém, então eu conservo. Mateus, eu preciso botar o π como 3,14? Não é necessário. Não procure dificuldade na sua questão. As respostas vão ficar em função do valor de π. Então, você leva esse sistema para dentro da questão, tá bom? Então, ficaria 8π vezes 10 elevado. Menos 7 mais 4, menos 3, né? Você teria essa situação. Menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Então, ficaria 8π vezes 10 a menos 4, dividido por 1, que daria o próprio 8π vezes 10 a menos 4. Então, qual seria o valor do campo magnético gerado dentro daquela minha espira, né? daquelas 10.000 espiras geradas? Seria 8π vezes 10 a menos 4. Então, o que é que eu posso tirar? Eu posso tirar os valores de nulo. Letra A está fora, porque não é nulo. Letra C e letra D estão fora. Letra C, porque é 4π, a gente já sabe que não é. E letra D, porque é 10 a menos 3, que a gente também já sabe que não é. Então, é 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. Na letra B ou na letra E. Aí, qual é a diferença? Na letra B, fala o seguinte. 8 vezes 10 a menos 4 Tesla, circunferências concêntricas. E na letra E, 8π vezes 10 a menos 4 Teslas, retas paralelas ao eixo do solenoide. Então, o que ele quer? Ele quer as linhas de campo magnético no interior do solenoide. Aí, o que foi que eu falei para você? Olha o slide anterior.
Quando você tem um solenoide, você tem esse movimento interno a ele, ó. O número de espiras gerados. Aonde é que está o eixo do solenoide? O eixo do solenoide sai daqui desse ponto A e vai em direção a esse ponto B. Então, você tem isso aqui como eixo. Beleza? Esse eixo aqui, o paralelo a ele, é o campo. Por quê? Porque o campo, ó, é que se movimenta também de direção do ponto A para o ponto B. Eu não vou nem botar o vetorial, vou botar só o valor da setinha, né? Que seria o valor do campo. E a corrente? A corrente é que é uma circunferência concêntrica, ó. Sempre esse valor de corrente gerada dentro daquele meu sistema. Então, você teria esse movimento de corrente gerado interno a ele. Então, o campo no interior do solenoide, ele é paralelo, né, ao eixo do solenoide. Então, nosso gabarito seria a letra E. 8π vezes 10 a menos 4, retas paralelas ao eixo do solenoide. Quando ele fala retas, ele quer dizer que tu tem várias formações de campo. E realmente tem, ó, você tem vários campos formados aqui. Mas você tem que lembrar o seguinte, que como é um campo uniforme, eu posso juntar todo mundo e aderir apenas como uma única seta, que serve como resolução daquele meu campo, tá bom? Nosso gabarito seria a letra E. Voltando à questão um pouquinho, para que você possa anotar, né, com calma aí, e também tirando a dúvida de quem ficou. O valor do campo magnético é igual a permeabilidade ou permissividade magnética, vezes o valor de N, que é o número de espiras, vezes o valor de I, que é o número da corrente, dividido pelo comprimento do fio. Então, ficaria 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1 vezes 10 a 4, vezes 2 vezes 10 a menos 1, dividido pelo comprimento, que vale 1. 4π vezes 2, 8π 10 a menos 4, dividido por 1, dá 8π vezes 10 a menos 4 mesmo. Então, você teria aí essa situação de valor de campo magnético gerado ao sistema. Bacaninha? Tranquilos? Boa noite a galera que está chegando agora aí. Galera, Kaique, a Marileide, o Adres e a galera que todos estão nos acompanhando pela IPTV. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ficar mandando também as perguntas, tá bom? Matheus, repete a questão. Então, rapaz, como é que foi isso aqui e tal? Não ficou muito legal. Pode ficar à vontade aí que a gente repete. Beleza? Mas, por enquanto, já que vocês não estão tendo dúvida, vou botar essa questãozinha para vocês tentarem, ver se vocês conseguem. O solenoide de 30 centímetros de comprimento, olha, já começou dando valor de 30, ou seja, aqui é o comprimento L. Contendo 800 espiras, olha aqui, tem o número de N, e resistência elétrica de 7,5 ohms, é conectada a um gerador com força eletromotriz de 15 volts. A resistência interna de 2,5 ohms. Determine em Tesla o modo do vetor indução magnética no interior do solenoide, considerando a permeabilidade magnética do meio que constitui o interior do solenoide, 4π vezes 10 a menos 7, e o π valendo 3. Tá, ele quer o campo magnético no interior do solenoide. Matheus, eu já sei. Campo é igual a permeabilidade vezes o número de espiras vezes o valor da corrente sobre o valor do comprimento. Tá. Tem uma permeabilidade? Tenho, é constante, eu já sei, 4π vezes 10 a menos 7. Rapaz, tu é bichão mesmo. Tu disse aí? Pois pronto. N, já tenho que é o número de espiras. Comprimento, também tenho, vale 30 centímetros. O que está faltando? Está faltando o valor da corrente. Qual seria o valor da corrente? O valor da corrente é igual ao quê? A DDP é igual a R vezes I, né? Olha aí a lei de Ohm. Lá da formação de gerador, você tem um gerador interno e externo ao sistema. Então, eu teria uma corrente de quanto? A DDP vale 15 volts. Beleza. Resistências vale quanto? 7,5 e 2,5. Esse aqui é o valor da resistência. Qual seria, então, o valor da corrente? Ache o valor da corrente. Depois que você acha o valor da corrente, você leva para a fórmula do campo magnético e acha o valor do campo magnético, tá bom? Essa questãozinha, por ser um pouquinho mais longa, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, ó, o que a gente vai fazer para achar uma questão como essa? Ele mandou usar π igual a 3. Agora fica um pouco mais complicado, porque a parte algébrica vai ter que ser inteiramente respeitada, tá bom? Porque antes ele não estava te dando o valor de π, ou seja, o π ia sair da equação de uma forma ou de outra, mas agora não vai. Então, a gente vai ter que usar esse π igual a 3 quando a gente aplicar na equação do campo. Tá, primeira coisa que a gente tem que achar é o valor da corrente. Qual seria o valor da corrente gerada? Vamos lá. São duas etapas para a resolução dessa questão. Primeiro é você achar a corrente. Deixa eu diminuir, porque para achar a corrente não precisa ser igual o tamanho, né? A DDP é igual ao valor da resistência vezes o valor da corrente. A DDP gerada vale 15 volts. DDP gerada vale 15 volts. O valor da resistência vai ser igual a 7,5 mais 2,5. Isso aqui vezes o valor da corrente gerada, né? Justamente por quê? Porque você tem duas resistências. Você tem a resistência externa e interna ao gerador, tá bom? Quando você faz isso, você tem duas opções para sair. Ou você sai pela DDP, você sai pela DDP do sistema, ou você sai pelo valor da equação do gerador. Como no nosso caso, ele está no sistema ideal, você não tem dissipação de energia. Então, a equação sai por aqui mesmo. O valor da corrente vale 15, seria igual. 7,5 mais 2,5 vale 10. Isso aqui vezes o valor da corrente. Então, o valor da corrente seria 15 sobre 10, que daria um total de quanto? 1,5 ampere. Beleza. Depois que eu acho esse valor de 1,5 ampere, fica tudo mais fácil na minha vida. Por quê? Porque eu posso aplicar agora lá na equação do nosso querido campo magnético. Campo magnético seria igual a permeabilidade magnética do meio, vezes o número de espira, vezes o valor da corrente, dividido pelo comprimento. Então, qual seria o valor aí da permeabilidade magnética do meio? Do campo magnético. Permeabilidade, 4 vezes π. Mateus, até agora tu não tinha substituído o π. Não tinha, porque não tinha tido necessidade. As questões não estavam expressando o valor algébrico por completo, porque o π ele não mandava botar na questão. Porém, essa questão em específico deu o valor de π. Se a questão deu o valor de π, você respeita a questão e usa o valor de π igual a 3, tá bom? Vezes o número de espiras. Eu peço licença para voltar o slide porque eu não lembro os dados. O número de espira é 800 e o comprimento é 30 centímetros. Perfeito. Número de espiras, 800, vezes o valor da corrente. O valor da corrente eu acabei de achar. Aonde? Na primeira parte da equação. Então, seria, qual é o valor da corrente? 1,5 amperes, dividido pelo comprimento. Qual seria o comprimento do fio? O comprimento do fio é igual a 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros. Se é 30 centímetros, é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Então, o que é que eu posso simplificar? Eu posso simplificar 0 de baixo com 0 de cima, tchau. E posso simplificar também, se tu tiver um pouco de malícia a resolver questões, esse 3 com esse 3 bem aqui. O que também daria tchau para a minha questão, tá bom? Tranquilos. E, então, qual seria o meu campo? Ah, galera, tem uma coisa bem aqui, ó, que eu acabei de esquecer. A permissividade magnética do meio é 10 a menos 7. Você não pode esquecer a potência dele não, tá bom? Essa potência aqui vai ser muito importante lá na frente para que a gente possa botar a quantidade de casas decimais corretas da minha questão. Então, qual seria o valor da permissividade magnética do meio? Seria igual a 4 vezes 8, 4 vezes 10 a menos 7, vezes 800, vezes 1,5, dividido por 1 sobre 10. E aí eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o campo seria 4 vezes 10 a menos 7, vezes, transforma em notação, 800, 8 vezes 10 a 2, vezes 1,5, vezes 10 elevado a 1. O que é que eu vou fazer? Vou somar as minhas notações científicas. Soma elas para que a gente possa achar o valor do campo. Então, o que seria o meu campo? Seria igual 4 vezes 1,5, 4 vezes 1,5 daria aí 6, certo? 6 vezes 8 daria 48. Então, ficaria 48 vezes 10 elevado à soma das notações.
Menos 7 mais 3, menos 4. Então, o nosso campo gerado seria igual a 0,0048 dentro daquele meu sistema. Isso aqui em teslas, tá bom? Então, nosso gabarito seria letra A de A. É bem facinho, bom? Uma questão um pouco mais robusta, uma questão que te leva a uma divisão maior. Ó, a Marileide aí deu um gabarito excelente, que foi a letra D, tá bom? Infelizmente, Marileide, a parte de notação científica dá um coeficiente menor, né, de notação. Vamos voltar aqui para a resolução da questão. Eu tiro a tua dúvida de por que não é a letra D, e aí eu repito de novo a questão para quem está copiando, ou quem está querendo tirar alguma dúvida e está com vergonha de perguntar. Primeiro momento, achar o valor da corrente. DDP é 15, valor das resistências 7,5 mais 2,5, que daria 10. Então, o valor da corrente seria igual a 15 dividido por 10, que daria 1,5 ampere, tá bom? E aí eu boto na equação do campo. Levo essa corrente para cá, ó. Então, qual seria o valor do campo? Permissividade magnética, 4π, como ele não deu valor de π, eu uso 3, então ficaria 4 vezes 3 vezes 10 a menos 7, vezes 800, que é o número de espiras, vezes 1,5. Isso aqui dividido por 30 sobre 100. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Posso simplificar um 0 de cima com 0 de baixo, 3 de cima com 3 de baixo. Não tem nenhum problema com essa simplificação, por favor. Então, ficaria 4 vezes 10 a menos 7, 2 e 1. Certo, 4 vezes 8 vezes 1,5 dá 48. Até aí, eu e a Marileide, a gente entrou num consenso. Estamos certos. A multiplicação dá 48 mesmo, não dá? Então, beleza. Tá, mas olha os expoentes da notação. Deixa eu botar de vermelho aqui. Então, tem menos 7, mais 2 e mais 1. Se fosse todo mundo negativo, Marileide, beleza, ficaria menos 9, nosso gabarito seria a letra D. Mas, olha, o menos 7 é negativo, o 2 e o 1 são positivos. Então, menos 7 mais 2 dá menos 5. É como se você estivesse devendo R$7 e pagou 2. Estou devendo quanto ainda? 5. Estou 5 negativo. Mais 1. E aí, eu estou devendo 5 e só paguei 1. Então, eu fiquei quanto negativo ainda? Fiquei 4, né? Negativo. Então, ficaria menos 4. Nossa, meu cérebro quase não fez a conta. Menos 4. Beleza, então meu expoente lá, ó, é 10 elevado a menos 4. Bacana? E aí eu ando 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Completo o resto com zeros, né? Então ficaria 0,048. Letra D é um gabarito muito bom mesmo. Mas infelizmente está errado. Nosso gabarito é a letra A, tá bom? Porque se você não faz a parte de notação científica correta, você acaba vacilando na questão. Nosso gabarito realmente é a letra A de A. É bem facinho. Bom, eu acho que a nossa última questãozinha... Não, acho que dá tempo de fazer mais duas, né? Então vamos lá. Determine a relação entre o número de espiras e o comprimento de um solenoide, por onde flui uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Olha aqui, valor de corrente. Que produz um campo magnético de 26,4 vezes 10 a menos 4 teslas. Olha aqui como ficou legal a brincadeira agora. Agora, gente, ele já deu o valor do campo. Se ele já deu o valor do campo, então você precisa ter essa noção de que o que ele está pedindo agora é diferente do que ele pediu nas questões anteriores. Ele quer a relação entre o número de espiras e o comprimento do solenoide. Ou seja, a questão quer o N sobre L, tá bom? Cadê o preto? Tá aqui. A questão quer o N sobre o L. Quanto é que dá essa razão? Ele não te deu o número de espiras, não te deu o comprimento. Ele quer justamente essa razão gerada por eles. Então, o valor do campo seria permeabilidade magnética do meio vezes o valor do número de espiras vezes o valor da corrente sobre o comprimento. Como ele quer N sobre L, você isola. Então, N sobre L seria igual. O campo já está do outro lado. Corrente está multiplicando, passa dividindo. Permeabilidade está multiplicando também, passa dividindo. Então, resolve essa equação bem aqui, e aí você acha a razão entre o número de espiras e o valor do comprimento, tá bom? Questão mais simples. 1 minutinho para vocês tentarem fazer.
pega uma questão como essa, já aplica os valores direto a elas, não tem nenhum problema em relação a isso, não. Já tem campo, já tem corrente, já tem permissividade, já tem o valor de π, então é só aplicar direto na equação, correr para braço, marcando o gabarito certo. Então, qual seria o valor de N sobre L, que seria o valor do número de espiras pelo comprimento? Olha aí. O valor do campo magnético, 26,4 vezes 10 a menos 4. Desculpa não lembrar, mas que a gente bota rapidinho. 6,4 vezes 10 a menos 4. Dividido por valor da corrente, 2,2. Permeabilidade magnética do meio, vale quanto? 4π vezes 10 a menos 7. E ele mandou usar π igual a 3. Então, ficaria 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 7. 7 horrível. Pronto, agora ficou um 7 mais aceitável. Então, qual seria o valor de N sobre L? N sobre L seria igual ao valor de 26,4 vezes 10 elevado a menos 4 sobre essa divisão. Tá, 4 vezes 3 dá 12, né? Então, ficaria 2,2 vezes 12 vezes 10 a menos 7. Então, o valor seria 26,4 vezes 10 a menos 4 sobre 12 vezes 2,2 daria 26,4 também, vezes 10 a menos 4, ou menos 7, desculpa. Tá, agora ficou fácil acertar a questão. Por quê? 26,4 dividido por 26,4 dá 1, né? Posso simplificar isso aqui e vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo vale 1. Então, a razão entre o número de espiras e o comprimento é 1 vezes 10 elevado. Agora aqui, ó, principalmente para a Marileide aí, ó. Ó, dona Mari. Aqui é uma subtração. Então, como é que ficaria essa subtração? Ficaria menos 4. Eu vou botar de vermelho para vocês entenderem que é uma observação. Menos 4 menos 7. Menos 4 menos 7. Beleza? Então, ficaria menos 4, menos com menos, mais 7. Menos 4 mais 7 dá mais 3. É como se eu estivesse devendo 4 e pegasse 7. Então, eu quitei a minha dívida, quitei os 4 que eu estava devendo, ainda estou com 3 positivo. Então, ficaria mais 3. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a mais 3. Como ele quer só o valor da razão e qualquer número multiplicado por ele é ele mesmo, então ficaria 10 elevado a 3. Nosso gabarito seria a letra B, de bem facinho, tá bom? Letra B. Então, repetindo a questão rapidinho, para quem está copiando, né, acompanhando a gente, ele te deu o valor de campo, 26,4 vezes 10 a menos 4, 2,2 valor da corrente, permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 a menos 7, mas você já sabe, vezes o valor de π, que vai valer 3, tá bom? Olha, agora essa questão tem uma coisinha diferente. Qual é a coisa diferente dela? Ele não deu de cara o que ele queria. Ele queria a razão entre o número de espiras, tá bom? E o comprimento do solenoide. Então, ele queria essa razão existente aqui naquele meu sistema. Então, ele queria N sobre L. Quando eu faço isso, eu tenho que lembrar que essa razão aqui não pode deixar de existir. Então, tanto a permeabilidade quanto a corrente elétrica vão passar para o outro lado dividindo. Então, N sobre L seria igual ao campo dividido pela corrente vezes o valor da permeabilidade magnética. Beleza. Aplicando na equação, a gente vem campo, 26,4 vezes 10 a menos 4. Dividido, valor da corrente, 2,2. Valor da permeabilidade, 4π. A questão mandou usar π igual a 3 vezes 10 a menos 7. Então, ficaria 26,4 vezes 10 a menos 4 dividido por 2,2 vezes 12. Só que 2,2 vezes 12 daria 26,4, tá bom? 26,4 dentro daquele meu sistema ali. Então, daria 26,4 sobre 26,4 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 7, né? 26,4 dividido por 26,4 dá 1. Menos 4 menos 7 daria mais 7, né? Menos 4 mais 7 dá 3. Lembrar do jogo de sinal. Por favor, lembra desse jogo de sinal bem aqui, tá bom? Isso aqui é um menos, beleza? Aí você consegue fazer o jogo de sinal.
chegando em 10 mais 3. 1 vezes 10 a 3 é o próprio 10 a 3. Então, o nosso gabarito seria a letra B. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite aqui de terça-feira. Amanhã é feriado. Então, desejar a vocês que vocês descansem bacana, estudem um pouquinho também. Você tem um dia todo aí, você pode dar 1 horinha ou 2, que é o suficiente. E aí, já volta para o ritmo da quinta-feira, que volta para as aulas normais, tá bom? Então, agradecer a presença de vocês nessa noite ilustre, desejar a vocês um excelente feriado, um excelente resto de semana. Até a próxima semana, quando a gente volta com questões de apenas um inspira, tá bom? Agora a gente vai estudar um inspira apenas, não um solenoide completo. A gente pode fazer uma argola e como é que funciona o campo dentro dela, quando eu aproximo um ímã e tal. É bem legal, tá bom? Então, até a próxima aula, galera. Tchau!